Olá meus amiguinhos do YouTube, este vai ser a minha primeira história escrita por Arthur Barros. Vamos lá começar. Não deveria escrever, mas talvez, assim consiga descansar. Nunca senti tanto medo como agora. Talvez ninguém chegue a ler, e como qualquer outro papel, isso vá para o lixo. Não espero a piedade nem a pena de quem estiver lendo. Apenas esclareço o que aconteceu aqui, pois eu não ficarei para explicar. Não se pode mudar o que está feito. Os motivos só interessam a mim, apesar de não sabê-los ao certo. Portanto, explicarei somente os fatos e não explicarei os porquês. A garota que encontrará no sótão é minha filha. Espero que tenha o cuidado de arrancar o arame de seu pescoço antes de desamarrá-la da cadeira. Certamente, você irá concordar comigo que ela é muito bonita. A garota é muito parecida com a mãe, falecida há 3 anos. Para comprovar, deixei o retrato da minha querida Lúcia, no colo da menina. Michele tinha 12 anos quando minha esposa foi atropelada. Era nossa única filha. Depois do choque da morte, veio o período de superação, o qual atravessamos muito bem, confiávamos muito um no outro. O seu primeiro aniversário sem a mãe foi o pior momento depois da tragédia. Encomendamos uma missa para Lúcia e choramos o dia inteiro. Não quis mais saber de outra mulher, nunca me acostumei com sua morte. Ah! Como queria ter morrido junto com ela, não teria que encarar todo este inferno. Começou uma semana depois do dia do aniversário da minha filha. Havia acabado de voltar do trabalho, minha casa estava toda apagada como de costume. Sentei-me na poltrona sem acender as luzes e acendi um cigarro. Liguei o rádio e, na estação, tocava a nossa música. A música que eu e Lúcia escutávamos. Falava de temas medíocres, como um amor não correspondido e traição. Mas a melodia era tão doce. Comecei então, a sentir o cheiro de sua pele, o toque de suas mãos. Escutava seus passos, a sua voz. De repente escutei sua voz cantando no banheiro. Não era possível. A mesma música, a mesma voz. Ela não tinha morrido, estava apenas no banho. Cheguei à porta e comecei a escutar o doce som. A música parou depois de 2 minutos e também a voz. A porta abriu e, o vapor do banheiro, trazia para mim o seu cheiro. Ah, como eu fremia! A fumaça dissipou-se e estava pronto para agarrá-la em meus braços. Que sensação foi aquela? Medo? Susto? Somente fiquei paralisado. Toda a minha excitação sumiu junto com a fumaça. Era minha filhinha. Era ela quem cantava a música e, sem entender nada, com a toalha envolta em seu corpo, cumprimentou-me com um beijo na bochecha e disse-me, rindo: "Oi, tá. Não quis te assustar, vi o senhor dormindo e não quis te acordar." Seu corpo molhado, seus cabelos, ela realmente tinha crescido. "Tudo bem?" perguntou-me a garota. Algo em minha fisionomia deve ter me denunciado. Tentei sorrir, mas o máximo que consegui foi contrair os meus lábios grotescamente. Fingi um mal-estar, tranquei-me em meu quarto, tomei 2 calmantes e dormi. Durante a primeira noite de sono, apesar dos calmantes, acabei acordando de madrugada. Fui ao banheiro, e ao voltar, percebi que a porta do quarto de Michele estava aberta. Decidi entrar no quarto para ver se a minha menina dormia bem. Desde o dia da morte de sua mãe, ela não deitava sem a luz acesa de seu abajur. Suas pernas estavam descobertas e era uma noite fria. Sem acordá-la, cheguei perto de sua cama, acariciei seu rosto e ao cobrir suas pernas com o edredom que estava aos pés da cama, meus dedos resvalaram em sua macia pele. Senti um horrível frio na espinha e um tremendo desespero. Saí de seu quarto e fui direto à cozinha. Abri uma lata de cerveja e a bebi rapidamente. Voltei ao meu quarto, mas a noite para mim já estava perdida. Por mais que eu me virasse e me mexesse, não conseguia descansar. Percebi que estava amanhecendo por causa da claridade que invadia meu quarto através das frestas da janela. Exausto, tomei um banho gelado para acordar. Nesse dia nem acordei a minha filha para ir à escola, pois tinha medo de entrar em seu quarto. Enquanto esquentava meu café, ela apareceu com o uniforme da escola. Já havia se trocado, porém estava atrasada para a aula. Pediu-me que a levasse de carro, pois me culpava por não tê-la acordado e por isso ter perdido a hora.
Um pouco contrariado, acabei cedendo e dando a carona. Lembro-me tão detalhadamente daquele dia. Na frente da escola beijei-a no rosto e lembro-me tanto daquele perfume. Depois de sair do carro, percebi que um garoto, usando o mesmo uniforme, segurou sua mão, levou-a aos lábios e a beijou ternamente. Tentando disfarçar, minha filha olhou para mim, largou rapidamente a mão do rapaz, o qual parecia ser mais velho que ela, e entrou correndo para a escola. Percebi, porém, que antes de entrar na instituição ela ainda deu um lindo sorriso para o rapaz, que correspondeu no mesmo instante. Na minha frente. Não tinha respeito pelo pai. A minha menina paquerando dentro da escola. Agarrei-me ao volante com tanta força, que minhas unhas cravaram na borracha. Os meus dentes rangiam e novamente o fantasma me assombrou. Vi Lúcia na frente do meu carro. Estava como no dia de nosso encontro, um vestido longo, os cabelos soltos, até o mesmo sapato salto alto. Sorria para mim. Meus olhos encheram-se de lágrimas e gritei. De repente, de seus olhos começou a vazar sangue enquanto ela ria ensandecida em minha direção. Logo depois apareceu o mesmo garoto que havia pegado na mão de Michele. Ele aproximou-se da minha mulher e começou a beijá-la como um animal sedento. Os dois riam como loucos e apontavam seus dedos para mim. Fiquei tomado de um ódio tão profundo. Todavia, o sentimento foi substituído por um pavor incomensurável. Um frio inexplicável tomou conta de todo o meu corpo. Sentia meu sangue correndo rapidamente para minha cabeça. Escutei um horrível zumbido. Tentei recobrar o autocontrole, porém conforme o medo desaparecia, uma terrível cólera surgia, mais forte que a anterior. Mordi meus lábios até sangrarem. Tentava convencer-me de que tudo aquilo era mentira. Ela estava morta havia 2 anos, não poderia ser real. Fechei meus olhos e, com medo do que poderia ver ao abri-los, mantive-os assim por um bom tempo. Ao abri-los, a imagem já havia ido embora. E rindo de tamanha besteira, pensei, isso é que dá. Não dorme à noite e fica sonhando acordado. Era um ciúme sem sentido. As garotas dessa idade sempre têm um paquerinha. Vê se entende e esquece a sua mulher. Ela já morreu, não é a sua filha. Apesar de tentar me convencer com meus próprios argumentos, ainda assim me sentia inquieto. Liguei o carro, acelerei e fui ao trabalho para tentar me distrair. Passei a tarde inteira com a visão fantasmagórica de minha esposa e resolvi dar um fim nesse pesadelo. Ao chegar em casa, fui direto ao meu quarto e abri o armário. Decidi pegar todas as roupas da falecida e jogá-las fora, pois estavam me consumindo. Precisava libertar-me das visões, portanto juntei-as todas em um saco de lixo e joguei-as para fora de casa. Pensei em jogar fora, também, suas fotos, mas seria doloroso demais. Cansado, preparei o jantar para Michele e fui dormir. Foi o melhor descanso, depois do desastre. Depois daquela noite, as coisas pareciam ter melhorado. Passaram 3 meses e as visões não vieram mais. Comecei a me acalmar, porém via a minha filha muito menos. Tudo parecia ir tão bem. Como estava enganado. Decidi, um dia, pegá-la depois da aula. Havia saído mais cedo do trabalho, portanto decidi fazer uma surpresa. Minha filha estava tão linda. Vi Michele correndo pelo portão. Que lindo sorriso. Foi uma das primeiras a sair, porém não tinha me visto ainda. Foi então que eu presenciei tamanha desgraça. Ela entrava em um carro totalmente desconhecido para mim. Entrava alegremente e com tamanha familiaridade, que tive vontade de sair do carro e espancá-la na frente de todos. Meu coração acelerava e comecei a chorar de ódio. Tal era o meu desespero, que as minhas mãos tremiam. Controlei, contudo, os meus sentimentos. Segui o automóvel, com medo do que eu poderia ver. Tive o cuidado de ficar sempre por volta de uns 300 metros de distância do veículo. Assim que ele parou, decidi estacionar do lado oposto da rua em que estava o maldito carro. Michele estava agora na frente de uma bela casa branca, com um grande quintal, porém ainda estava dentro do automóvel. O que estaria ela fazendo lá dentro? E com que ela estaria? Decidi afastar de mim toda a suspeita maliciosa. Afinal de contas era minha filha, a qual criei muito bem.
No entanto, ao abrirem-se as portas, todas as minhas suspeitas confirmaram-se. Desceram do carro a minha filha e aquele moleque que a paquerava na frente da escola. Sem vergonha, já se encontrando a sós com rapazes. Aquele filho da puta querendo levar a minha filha para a casa dele. Era muito para mim. Há quanto tempo ela frequentava aquela casa? No mínimo há 2 meses. Como tinha coragem? Quis sair e trazê-la para o carro à força, porém a minha curiosidade era maior que a minha raiva e fiquei parado, escondido entre as árvores da calçada em que havia estacionado. A sua excitação era tanta, que Michele nem olhava para os lados, portanto eu nem me preocupava em ser descoberto. Como doeu ao ver a menina beijando a boca do rapaz, enquanto ele passava a mão em todo o seu pequeno corpinho. O corpo que era mel. Ela era minha filha. E ninguém tinha esse direito. Provavelmente ele a teria iludido. Uma garota tão nova, elas são tão ingênuas. Apesar de toda a minha ira, não fiz nada além de observar. Foi uma questão de tempo até os dois entrarem na casa. Entrei no carro e corri como louco até a minha residência. Não me preocupava com faróis ou pedestres. Durante o percurso, atropelei um pequeno cão que atravessava a rua. Na verdade eu queria matá-lo. A minha raiva era imensa. Conforme eu me distanciava podia ouvir os ganidos do bicho. Não posso descrever a sensação que senti, ao compreender a gravidade do meu ato. Senti-me assustado, porém me senti aliviado, como se eu tivesse passado toda a minha raiva para o animal. Deveria ter me jogado contra o primeiro poste. Não sofreria tanto. Teria evitado esse terrível sofrimento. Depois disso, eu começo a não me lembrar muito bem dos fatos. Lembro de ter chegado em casa. E de ter dormido com Lúcia. Ela estava em casa quando eu cheguei. No quarto, ela me esperava. Estava toda nua, abracei-a, beijei-a como nunca. Nem consegui dormir. A minha felicidade era imensa. Ela estava lá para me consolar. Acho que cochilei um pouco. Olhei para o meu lado e ela não estava na cama. Procurei-a pela casa e encontrei-a no banheiro, usando seu belo vestido de noiva. Era a única peça que eu não havia jogado fora. Estava bela, dançando na frente do espelho. Um imenso ódio me invadia e eu não sabia o porquê. Era verdade. Ela havia me traído com um pivete, e eu vi. Entrou até na casa dele. E agora veste-se de noiva, na minha frente. Não poderia aguentar tudo aquilo. Ela tinha que pagar pelo que fez. Me traiu. Pensava que eu não tinha visto. Foi tudo muito rápido, lembro-me apenas de minha mão em volta de seu pescoço. E de algo fino e frio em minhas mãos. Ela tentava gritar, mas eu não escutava nada. Sentia-me exausto. Depois não me lembro de mais nada. Acordei com uma tremenda dor de cabeça e, então, foi somente o horror. O mesmo que me persegue há 2 dias. A minha filha está em meu quarto. O seu rostinho está preto. Ela está com o vestido de noiva de Lúcia. Não consigo mais suportar tamanho terror. E tendo expostos os fatos que nem eu mesmo entendo, tentei somente relatá-los. Hoje conseguirei descansar. Comprei 4 caixas de raticidas, uma de cada marca diferente. Não consigo exprimir meu tamanho contentamento. Hoje conseguirei descansar e, em breve, encontrarei-me com minhas 2 princesas.